Olá, meus amigos, um grande e forte abraço para você sintonizado na emoção, hora e vez da bola pesada na programação da X Esportes. E não é uma noite qualquer de sexta-feira, afinal de contas, hoje é uma sexta-feira histórica. Afinal de contas, um dos maiores jogadores da história do futsal, Rodrigo Capita, para a sua última partida como atleta profissional, encerrando uma trajetória de 2 décadas marcada por títulos, gols e protagonismo nas principais competições do futsal mundial. Arena Sorocaba, no interior de São Paulo, com todos os ingressos vendidos. Daí o grande homenageado na noite, Rodrigo Capita, que, pelo menos neste início, não entra no time titular do Magnus, mas tem uma série de homenagens que, aliás, já começou, né? E ao longo de toda a transmissão, a gente vai falar bastante sobre essa trajetória vitoriosa de uma lenda do futsal brasileiro e mundial. As personalidades também na Arena Sorocaba, no ginásio, no interior paulista, marcando presença para acompanhar o Rodrigo Capita. É o Lucas, né? É o Lucas. Lucas Moura, São Paulo. Exatamente. Ricardinho, pentacampeão mundial, né? Ricardinho também marca presença na Arena Sorocaba. Enfim, são amigos, né? Que acompanham e acompanharam essa trajetória do Rodrigo Capita ao longo dos seus 20 anos de carreira. E muito importante também, né, para essa partida, né? A gente falou aqui da importância da despedida da aposentadoria do Rodrigo Capita, mas além disso, nós temos também a chance da equipe do Magnus garantir a sua vaga direta para as quartas de final. Se vence hoje, chega a 30 pontos, não é mais alcançado pela equipe do Carlos Barbosa, que tem 23, pode ir no máximo até 29 pontos, o atual 5º colocado. Portanto, se vencer hoje, o Magnus Sorocaba também fica entre os 4 primeiros, garante um desses 4 lugares e aí deixa do 5º ao 12º se resolverem, porque aí garantiu a sua classificação para as quartas de final da LNF 2026. Aí vemos o Ricardinho aí. Olha aí. O Ricardinho Jogos também, ali, o Paulinho japonês lá no fundo também, foi um ótimo jogador também de futsal, né? Uma peça muito importante. São referências, né, do futsal. Enormes referências. Então, são jogadoraços e que fazem falta, né, no caso. E imagino que vai ter, se não hoje, mas futuramente, talvez aquela camisa com o número 14 do Rodrigo, assim como tem a camisa do Falcão lá no fundo. Olha, você falou sobre a classificação. O único já garantido matematicamente na próxima fase entre os 4 melhores é o Atlântico, né? O Atlântico é o primeiro colocado. O resultado da última rodada já garantiu a sua participação, a sua classificação entre os 4 primeiros e vai buscar, evidentemente, terminar na primeira colocação. Vamos então sentir o clima da Arena Sorocaba com a entrada dos times, uma entrada diferente. Observe que o Rodrigo Capita não entrou, porque aí tem todo o protocolo especial desta noite especial para esta lenda do futsal brasileiro. Vamos acompanhar o locutor anunciando a entrada dos times e já ele vai anunciar a entrada do Rodrigo Capita. Vamos acompanhar. Primeiro o hino nacional. Muito bem, tá aí o protocolo oficial de mais uma partida da Liga Nacional de Futsal. E agora vamos ter o anúncio e a entrada do Rodrigo Capita de acordo com o roteiro oficial do Magnus Sorocaba. Antes, trazendo a escalação, Magnus de André Deco, goleiro com a 2, Lucas Gomes 4, Carlinhos 5, Leandro Lino, experientíssimo jogador de futsal com a 10 e o Dieguinho com a 11. É o quarteto inicial, o quinteto, né? Colocando claro sempre o Deco, jogador importante do técnico Ricardinho. Magnus Futsal, tá aí a disposição tática da quadra da equipe de Sorocaba, segunda colocada com 29 pontos. Vamos escalar o Tubarão com Gustavo, goleiro com a 21. 5 para o Gustavo, 11 Pastega, 14 Glauber, tá Galuber, mas é o Glauber, tá? E o 12 é o Evandro, a disposição tática da equipe do técnico Matheus de Holanda. Veja que as luzes foram apagadas, é o protocolo, todo mundo com a lanterna acionada, porque ele vai ser anunciado e você acompanha aqui na tela da X Sports.
toda a expectativa, toda esta emoção. 20 anos de carreira que estaria passando na cabeça de Rodrigo Capita nesse momento. É a despedida desta lenda do futsal. Último ato de Rodrigo Capita. Flashes apontados, todos na expectativa, porque ele vai ser anunciado. Já tá chorando o Rodrigo já. Deu pra perceber, tá com lágrimas nos olhos do Rodrigo Capita. Anunciado, Rodrigo Capita entra em quadra para o seu último jogo, deixando um legado. É o último ato de Rodrigo Capita, 20 anos de carreira, 42 anos. Magnus vai eternizar esta camisa 14. Ele que na última entrevista coletiva se emocionou diversas vezes, autor de 981 gols, 48 títulos na carreira, ao longo da carreira vitoriosa, é capitão que conquistou os principais títulos da modalidade, Liga Nacional, Libertadores, Mundial de Clubes e a Copa do Mundo com a seleção brasileira, com os filhos em quadra, um momento mais do que especial na vida de Rodrigo Capita, neste último jogo do Rodrigo Capita, aos 42 anos, se despedindo do futsal. Com uma enorme carreira, né? Começou no Pulo do Gato em Sorocaba, em Campinas, no caso, foi para o Santa Fé Futsal, ganhou 2 paulistas do interior, um brasileiro dos abertos, uma Copa São Paulo, uma Liga Sudeste, depois Carlos Barbosa com título mundial, uma Liga Futsal, uma Libertadores, 5 Campeonatos Gaúchos, uma Taça Brasil, uma Copa América de Clubes, uma Superliga e uma Copa Gramado. Mas a grande passagem foi pelo Magnus, 3 mundiais, 2 Ligas Futsal, 2 Libertadores, 3 Supercopas, 6 paulistas, uma Taça Brasil, 2 estaduais de São Paulo, uma Copa América de Clubes, uma Copa do Brasil, uma edição dos Jogos Abertos do interior, que é uma competição muito forte no interior de São Paulo, e por seleções, uma Copa do Mundo, 5 Grand Prix, uma Copa América, disputou um título de eliminatórias da Copa do Mundo e um circuito sul-americano em 2012. 48 títulos desta lenda do futsal nacional e mundial, Rodrigo Capita. Ele que faz questão de cumprimentar também aí os jogadores do Tubarão, a comissão técnica, agora os torcedores, os ingressos que foram esgotados, a capacidade da Arena Sorocaba de 4.000 torcedores, ginásio lotado para esta noite mais do que especial, a despedida do Rodrigo Capita, que você acompanha aqui na tela da X Sports. O árbitro principal é Felipe de Fábio Ventura, o segundo árbitro Emanuel Campos Pereira. A arbitragem para esse jogo importante, válido pela 14ª rodada da Liga Nacional de Futsal. Muita gente pergunta, né? Mas por que parar agora, né? A pergunta que todo mundo faz neste momento, afinal de contas, o Magnus praticamente já classificado para uma segunda fase, que é terminar entre os 4 primeiros, mas o Capita disse, é parar no auge físico e técnico. Este é o principal motivo de que o Rodrigo Capita, que a gente vê na tela da X Sports, hoje acaba se despedindo do futsal brasileiro e mundial, e claro, deixando um legado. Uma enorme história, né? O grande objetivo dele era muito mais de terminar a carreira, né, jogando em alto nível, e vem jogando em alto nível. 27 partidas, 24 gols a gente tem nessa temporada do Rodrigo Capita, né? Jogou Libertadores, a LNF. Na LNF, nessa temporada, tem o equivalente a 7 gols em 10 partidas. Fez na Supercopa, fez 5 gols, fez 8 no Campeonato Paulista e 4 na Libertadores de Futsal. Isso neste ano de 2016. Se isso é parar no auge, se a ideia dele é parar no auge, ele tem quase um gol por jogo. Então, realmente, é um número muito alto de um jogador que fica ali próximo da marca de 1000 gols, 981. Se fizer mais um, vai ser ótimo, ainda mais esse jogo de despedida pro Rodrigo Capita, gigante do futsal mundial. Você sabe que nessa entrevista coletiva última, né, do Capita, ele foi perguntado exatamente sobre isso, né? Mas o Capita, 981, tá prestes a completar 1000 gols, né, no futsal. Não demora tanto assim. Ele disse o seguinte, olha, eu fico jogando até o final, daí eu não chego a 1000 gols. Daí eu inicio a outra temporada, não chego. Daí vai passando esse momento, e aí eu não chego a 1000 gols, fica uma situação complicada. Então é melhor eu parar, vou parar, dar oportunidade para outros, e diz, vou seguir no futsal. Não como atuando, evidentemente, mas não tem como, né? Largar essa profissão aí de mais de 20 anos nessa carreira vitoriosa do Rodrigo Capita. E aí, será que hoje tem gol do Torpedo Humano? Capita, participe conosco através da hashtag Futsal X Esportes. Lembrando que estamos na TV aberta e também no YouTube. E agora um vídeo produzido pelo Magnus Futsal. Este vídeo que faz uma homenagem ao Rodrigo Capita no telão da Arena Sorocaba. E é claro, vamos acompanhar. Fazer com que o time se parecesse tanto com o jogador e o jogador se parecesse tanto com o time. A ponto de ninguém mais conseguir dizer onde termina o Magnus e onde começa o Capita. Hoje a carreira se encerra, mas o legado continua. Obrigado, Capita.
É isso, a carreira se encerra, mas o legado de Rodrigo Capita vai permanecer por muito tempo. A gente viu no protocolo oficial do jogo, né, quando ele acaba cumprimentando os seus jogadores, os jogadores do Tubarão, né, o respeito desses jogadores para esta lenda do futsal, o Rodrigo Capita. Que inspira, né? Inspira as novas gerações, né? A equipe do Tubarão tem poucos jogadores com mais de 30 anos, tem apenas o Túlio, número 4, que tem mais de 30 anos de idade. Uma equipe jovem, com alguns passagens em seleção brasileira, então sub-20. Então, todos viram, né, o Rodrigo Capita jogar, né? Então acaba sendo essa enorme homenagem para o Rodrigo Capita, que é espelho para esse pessoal, para a maioria dos jogadores. É um exemplo profissional pela dedicação, pela vontade, pela gana, pela garra, sempre teve como grande característica justamente a garra dentro da quadra, né, a entrega, que acaba sendo o espelho para quem gosta de futsal como um todo, para quem curte futsal, para quem curte essa bola pesada, no caso, ter o Rodrigo Capita como uma referência de exemplo de jogo, como atleta mesmo. Olha o cumprimento do Falcão aí, ó. Olha os dois aí, ó. O que eles vão aprontar? O cumprimento de Falcão com o Rodrigo Capita. A gente viu que ele recebeu esta placa neste quadro das mãos de um dos patrocinadores do Magnus e também o presente do Magnus Futsal, Felipe Drummond. Esta homenagem, mais uma de várias homenagens ao longo desta noite de sexta-feira ao Rodrigo Capita. Eu acabei de ver aqui no YouTube, eu curti bastante essa mensagem, que é do Cadu. Um grande abraço pro Rodrigo, super jogador. Espero chegar até a metade que ele chegou. Joga no Sub-9 na equipe de esportes de Londrina. É muito legal essa interação, no caso, de jovens jogadores. E aí, eternizado. A gente tinha falado, no caso, que iria ser eternizado. Olha aí, ó. 14, número 14, eternizado para a história da equipe do Magnus Sorocaba. Lado a lado, o número 14 do Rodrigo e o número 12 do Falcão. É isso, um anúncio, portanto, da aposentadoria da camisa 14 na Arena Sorocaba. Nesse momento, o Rodrigo Capita segue aí cumprimentando membros da comissão técnica, também da diretoria do Magnus Futsal. Ele que não começa o jogo não, hein? Lucas Gomes, o Carlinhos, o Leandro Lima e o Dieguinho. De novo para você, no detalhe, a camisa eternizada com a faixa de capitão do Rodrigo Capita. A camisa 14 eternizada na Arena Sorocaba. Vamos para o jogo, 14ª rodada da Liga Nacional de Futsal, pegando fogo, e você acompanha conosco aqui na tela da X Esportes. Hora e vez da bola pesada para você, vem comigo, Leandro Boles, na narração, com os comentários do Cleiton Santos e com a sua participação através da hashtag Futsal X Esportes na TV aberta. O treinador do Tubarão vai falar, né? O Tubarão que ainda briga por uma vaga à próxima fase, nesse momento é o 12º. Vamos acompanhar o Matheus. A oportunidade de estar aqui no Magnus, vivenciando esse momento. Não é fácil o cara lá no interior do estado do Ceará, do Rio Grande do Norte, chegar em um time de Liga Nacional e vivenciar esse momento. No segundo momento, despedida do Capita. Desejo todo sucesso para ele pós-carreira, que a carreira dispensa comentários, né? Então todo sucesso para ele pós-carreira. Terceiro jogo, como você frisou bem, jogo difícil, precisamos pontuar, precisamos entender bem o jogo, principalmente na parte defensiva. Trabalhamos bastante essa semana e acreditamos que vamos sair com resultado positivo aqui. Sabemos, claro, da dificuldade, da dimensão que é o jogo do Magnus, né, dentro da sua casa, mas precisamos muito dessa pontuação para a gente conseguir a nossa classificação para os playoffs. Boa, tem o Matheus Holanda, jovem de apenas 33 anos, falando, né, acima de tudo, evidenciando a carreira do Capita, mas entendendo que realmente o time catarinense precisa de um resultado positivo. Precisa ter os 3 importantes pontos. Ele falando que é um time do futsal cearense, no caso ele é do Ceará, tem muita tradição. Fala o Ricardinho, treinador do Magnus. Talvez o maior ídolo do Falcão do esporte, na minha opinião, que ele fez, a bandeira que ele levantou. A gente tá tão carente de ídolos, né? Em qualquer esporte, e a gente perder mais uma referência dessa, né? Mais um cara que levanta a bandeira que faz com amor. A verdadeira definição do Rodrigo é amor. Ele nunca faltou num treino, nunca faltou num jogo. Ele amava o futsal e é o legado que ele vai deixar. E vamos curtir hoje, sabendo que é um jogo dificílimo, a equipe do Tubarão buscando classificação, a gente buscando o topo da tabela, mas curtir muito esse momento que vai ser único. Boa, daí o Ricardo Giuseppe, o Ricardinho, treinador de 49 anos. Agora sim, tudo pronto depois das homenagens que vão permanecer ainda no decorrer do jogo, claro, e da torcida, e no pós-jogo também. Uma noite mais do que especial para Rodrigo Capita. Só recapitulando os times: o Magnus do Deco, André Deco, Lucas Gomes, Carlinhos, Leandro Lino e Dieguinho, e o Tubarão de Branco com Gustavo, Bruno Pasteca, Glauber e Evandro, equipe do técnico Matheus Holanda. 14ª rodada da Liga Nacional de Futsal. Você ligado conosco. Aí o Fred, né? O Fred também marcando presença. Uma noite de figuras Jogou no conhecidas. Magnus, o Fred. Ele fez alguns amistosos jogando para a equipe do Magnus. Muito bem, vamos pro jogo. Saída com o time do Tubarão, o time catarinense do sul de Santa Catarina. Evandro vai tocar na bola. Autoriza o árbitro, rola a bola! Começa o jogo e tá valendo! Magnus e Tubarão, pra você ligado na LNF TV, vamos juntos! 2 da marcação, bola não saiu, Dieguinho, domina, colocou na frente, ainda ele, pé na esquerda, abriu, olha o chute pro gol, jogou pra fora, com desvio não, direto pra fora, finalização do Carlinhos.
Recebeu. Vai passar ali o Dieguinho. Lucas Gomes, Dieguinho recebeu, clareou, perna esquerda, bateu pro gol, jogou pra fora. Passe errado, boa recuperação dessa equipe do Magnus. Carregou, boa finta. Carlinhos inverteu, Leandro Lino bateu pro gol. Bem, Gustavo. Famoso com a cara na quadra de defesa. Dieguinho. Balançou, perna esquerda, bateu pro gol, jogou pra fora. Mais uma finalização do Dieguinho. Rodrigo tá aberto aqui, tá sozinho, autorizado. Partiu, Wagner, rolou, Rodrigo pro gol, desvio. Gol! Para sempre, Rodrigo Capita! Para a história, iluminado, Rodrigo! O gol que merece uma volta olímpica! De uma carreira brilhante! E o último ato não poderia começar melhor. Falta marcada. Ele foi o cara, o torpedo humano. Dessa vez o torpedo teve um desvio. E nem foi assim tão forte. Mas bastou. A bola morre no fundo do gol. Aberto o placar na Arena Sorocaba agora. Dos 82 dele na carreira. Número 297 na LNF. Números do Rodrigo para esta noite. Toque, dominou, girou, bateu pro gol. Encaixa bem o Deco. Finalizado no 12 minutos pro final desse primeiro tempo. Placar de 1 a 0. Rodrigo dentro, passe, dominou, Bruno Andrade, bateu pro gol. Gustavo. Que defesa do goleiro. Essa fecha inteiro o time do Magnus, o time do Tubarão. Magnus no ataque. Joãozinho escapou, perna esquerda, bateu, cruzado pro meio, pintou mais um. Jogou pra fora o Mendonça na finalização. Mais uma vez ali com o Lino. Coloca na frente. Boa inversão, soltou na direita, o chute cruzado. Gustavo, Dieguinho dominou, bateu, colocado em cima da marcação. Esquerda. Inverte a jogada, coxinha. De pé em pé. Vai se soltando o time do Tubarão. Vai buscando o gol de empate. Tentou a finta, adiantou demais e perdeu. Lino, que finta! Lino colocou na frente ainda, ele derrubado. Falta marcada. Só assim pro Vitor Pará e cartão amarelo pra ele. Tá aí o Lino. Partiu. Wagner, perna esquerda, uma bomba. Com desvio, ela saiu. É escantar. Abertura Lino, Dieguinho pro gol, golaço! Gol! Cobrança de escanteio, Dieguinho. Que finalização para você de novo no replay. Mandou na gaveta. De perna esquerda, um tapa nela, manda a bola pro fundo do gol. O Magnus amplia. Na Arena Sorocaba agora. Vai esquentar. E o Magnus brigando para ficar na liderança. Dominou. Bruno bateu pro gol na trave. Levou sorte agora o Gustavo, que essa bola ia passando. Dúzia. Inverteu, soltou ali pela área esquerda. Se fecha o time do Magnus. Balançou para dentro, bateu pro gol. Espalma, Deco. E bancada. Já sai aqui pela área esquerda. Joãozinho muito veloz. Bateu pro gol. Espalma, Gustavo. Foi poucas ideias agora. Recomeça a jogada. Tentou acelerar bem. Rodrigo, boa recuperação. Rodrigo bateu pro gol. Gustavo. Que defesa do Gustavo. Joga com a gente na LNF TV. Se inscreva, você que ainda não é inscrito, hein? Venha fazer parte da nossa comunidade. Todo mundo ligadinho. Acompanhando esse jogo. É a final da primeira etapa. Apita o árbitro. Final do primeiro tempo. A LNF TV. Autoriza o árbitro. A bola volta a rolar em Sorocaba. Começa o segundo tempo. Lino e o Pepito. Lino dominou, quadra aberta, balançou ainda, que vida, na trave, não, golaço! Gol do Magnus! Golaço de Leandro Lino! Ele deu uma pedalada, soltou uma bomba.
Como aprendeu com quem? Com o Capita. Pressão tá 12/8. Ele deu uma fita. O narrador falou que foi na trave porque a bola pega na trave de sustentação e sai. Mas que pancada! Que golaço! O Magnus amplia em Sorocaba agora. 3 para o Magnus, 0 para o Tubarão. O torcedor demorou para comemorar. O narrador demorou para gritar, mas pode comemorar. Solta o grito. O Magnus amplia 3-0, Paulinho. Interceptação, na verdade, Lino pedalou. Que fita! Bola sobrando, bem Gustavo. De novo Wagner. Bola na quadra de defesa. 16:40. Passe do Wagner foi errado. João Lucas pro gol. Pega André Deco. Já repõe rapidinho. Bola com Lino muito forte. Que imagem, hein? Espetacular. Olha o chute cruzado. E aí, o Bruno Andrade tirou o gol. Bom lançamento na direita. Wagner pro gol. Golaço! Gol! Boa bola aberta aqui pela ala direita. O Wagner colocou na frente. Artilheiro do jeito que é. Dominou, levantou a cabeça de perna esquerda. Um tapa nela, manda pro fundo no gol. Pra você de novo no replay. Que finalização do Wagner. Que belo gol. O Magnus amplia em Sorocaba. 4 para o Magnus, 0 para o Tubarão. Pro sorriso do Capita e pra alegria do Wagner, Paulinho. Gerson, eu conversei aqui com você que o Magnus jogando, mas adiantou demais. Vem pra cima do time do Magnus. Lino abriu, boa bola, tentou o toque pro meio, sobrando Mendonça em cima da marcação. Não pegou firme, né? Time do Magnus. Gustavo, Evandro, pelo corredor, desarmado, Lino, ele o goleiro, tentou ali o toque de perna esquerda, corta a defesa, a bola saiu. Aí, o futsal brasileiro apoia a LNF. Se inscreva se não é inscrito. Boa finta, Lino deixou passar o chute pro gol, finalização pra fora. 273-989, vamos ficar de fora, né? Então não perca, vai lá, se inscreva, é rapidinho, é muito fácil. Boa escapada do Tubarão, chegando! O passe veio muito forte, a bola acabou saindo. Depois vem descendo o time do Tubarão. Abriu pela ala esquerda, tentou a jogada. Adiantou demais, olha o Lino. Saindo com o chapeuzinho com o Rodrigo, adiantou demais. Boa recuperação, rondando o gol. Bruno levantou a cabeça, bateu pro gol. Que pancada do Lino e que defesa do Gustavo. Se não fosse o Gustavo, vou te falar, a arbitragem acabou dando o chute direto pra fora, pelo jeito. Mas se não fosse Deco, volta com o goleiro. Rodrigo, bom toque pro meio. Que jogada, que defesa do Gustavo! Sobrando ainda Pepita, abriu o bolão Bruno Andrade. Que desafiou a física, que modificou até a circunferência de uma bola. O torpedo humano, o Rodrigo Capita, pra sempre, Rodrigo Capita! Fim de jogo, 4 para o Magnus, 0 para o Tubarão. E o Evandro aproveita, tirar a primeira foto aqui, a despedida do Rodrigo. Aí, vai ser jogado pra cima, ó. Que imagem! Espetacular! E o pessoal tirando barato com o Rodrigo. Agora a gente vai acompanhar, né? Acompanhar agora. O Dieguinho vai falar. O Dieguinho, né? O Capita vai falar no final. Você não quer deixar ele assumir a artilharia não? Ele não vai jogar mais, pô. Então, boa noite. Bom, a gente estudou muito o time do Tubarão. A gente sabia que seria um jogo atípico pela forma que está sendo, mas que a gente ia colocar o máximo de força e ser cauteloso também. Que a gente sabia que a defesa ia abaixar deles e a gente não podia entregar esse contra-ataque. Mas, cara, feliz por esse primeiro tempo. O time foi muito sólido ali na nossa tomada de decisão. E, cara, feliz pelo momento que o time está vivendo, pelo momento que eu estou vivendo. E só de estar perto do Rodrigo ali, cara, já é algo que é diferente pra mim, né? Mas, bom, a gente tem o segundo tempo ainda e tem muito que disputar na partida. Boa, Dieguinho. Pois é, hoje todo mundo querendo ficar perto do Rodrigo Capita. E você aqui na X Sports não perde um só detalhe desta despedida do Rodrigo Capita. Dieguinho, gol 500 da menina. Boa. Falando do Gustavo agora, goleirão do Tubarão, que trabalhou bastante neste primeiro tempo. Vamos ouvir. Boa noite, primeiramente parabéns aí pro Rodrigo. Boa noite, Gustavo. Pela linda festa, pela linda carreira vitoriosa. Eu, graças a Deus, tive a oportunidade de trabalhar com ele ano passado. Um cara simplesmente fantástico e merece tudo isso aqui que tá acontecendo. Sobre o jogo, ele teve uma proposta de marcar um pouco embaixo no primeiro quarteto ali. Infelizmente tomamos um gol na bola desviada muito cedo, tinha que mudar um pouquinho a proposta. Agora é tentar ficar um pouquinho mais com a bola, a gente tá descendo muito a marcação também, tentar ficar um pouquinho mais com a bola e tentar conseguir pontuar, que é pra esse o objetivo que a gente veio aqui pra ser com a classificação.
Boa, Gustavo. Gustavo que passou pelo Magnus. Rodrigo, me dá sua faixa de capitão. O torcedor quer a faixa, não quer a camisa, não quer a faixa. E as homenagens prosseguem. O Rodrigo Capita nessa data tão importante, nesse momento tão importante do futsal brasileiro e mundial. É, o jovem torcedor a gente viu na camisa, orgulhoso com o autógrafo recebido pelo Rodrigo Capita. Está encerrada a carreira de Rodrigo Capita no futsal brasileiro. Muita festa, emocionado o jogador. Ali ao lado do Evandro, registrando esse momento, Rodrigo Capita. Muito obrigado, Capita, por tudo que você fez pelo futsal brasileiro e mundial. Nesta brilhante carreira de títulos, de gols. Uma carreira realmente sensacional e hoje é coroada com esta noite de festa. E quis o destino, porque a gente sabe que o Capita tem estrela e tem muita estrela, que o primeiro gol desta noite de festa fosse justamente do Rodrigo Capita, gol que abriu o placar para o Magnus Sorocaba nesta vitória por 4-0 e a classificação garantida entre os 4 melhores, direta a classificação para as quartas de final da Liga Nacional. E no primeiro toque na bola, ainda para fechar, mas realmente uma partidaça, realmente um domínio muito grande de ponta a ponta dessa equipe do Magnus e justamente classificado já entre os 4. Agora vai fazer a última jogada, enfrenta o Moarama na última rodada fora de casa e já pensando nos playoffs, já pensando na fase decisiva da LNF 2026. Aos 42 anos, ele que decidiu parar, segundo ele, no auge, né, físico e técnico, e isso mesmo, né, porque ele disputando auge, né? A elite do futsal, de um futsal ex-campeão. Ele entra e faz um dos gols desta vitória, jogador que decisivo em muitos momentos. Que a gente está acostumado, né? E a gente vai ouvir agora o jogador do Tubarão. Uma grande festa, parabenizar ele também pela carreira perfeita que ele fez, abriu grandes portas para o nosso esporte. Falando um pouquinho do jogo, cara, foi basicamente o que você falou, cara. A gente teve uma postura, a gente adotou uma estratégia, acabou não dando certo. No segundo tempo a gente conseguiu competir um pouco mais. Já é difícil jogar aqui, cara. Ainda mais com desse jeito, mas não tem nada perdido. A gente tem o último jogo em casa contra a Barbosa. A gente vai trabalhar, tem 2 semanas aí para trabalhar, para ver se a gente consegue classificar. E a gente acredita muito na nossa classificação. Eu acredito muito nos meus companheiros e eu tenho certeza que na última rodada a gente vai sair classificado. Muito obrigado ao Bruno. Obrigado. Valeu, Bruno. Bruno falando, portanto, aqui na tela da X Sports. Segue sendo homenageado o Rodrigo Capita, agora levantado pelos seus companheiros, ovacionado pela galera em noite de festa de Rodrigo Capita, se despedindo do futsal brasileiro e mundial nesta carreira vitoriosa. Momento registrado aqui na tela da X Sports. Realmente uma transmissão histórica, afinal de contas, é uma lenda que se aposenta no seu último ato, deixando um legado, como o próprio Bruno disse, né? Deixando um legado, abriu portas para os mais jovens, para o futsal brasileiro. E hoje é um dos ídolos, não só do futsal de Sorocaba, onde ele encerra a carreira, mas por onde ele passou e do futsal brasileiro e mundial. Parabéns pela brilhante carreira, Rodrigo Capita, o torpedo humano, se despedindo do futsal. Segue sendo aí reverenciado pelo torcedor. Será que o Capita vai falar? Há uma expectativa que ele vale, né? Ao final do jogo, todo mundo na expectativa no pré, no intervalo. O assessor de imprensa do Magnus ali já deu uma encostada. Lá na hora do Capita falar, é difícil até resumir essa trajetória de 20 anos, né? Mas para deixar aí as suas últimas palavras, ainda como atleta, agora aposentado, né? Afinal de contas, o jogo terminou, recebe os cumprimentos também. Faz questão, né, de cumprimentar aí os seus jogadores do Tubarão. Tubarão que veio para esta festa, uma festa realmente toda preparada para o Capita. É que o Tubarão esteve envolvido nesta festa, apesar da derrota, ainda em um momento fez alguma situação aí de tentar tirar o brilho dessa despedida do Capita. O locutor ali vai passar a palavra para o Capita e vamos ouvir o que vai dizer Rodrigo Capita agora, jogador aposentado do futsal. Vamos ouvir. Vamos passar no vídeo, na sequência, o nosso Rodrigo Capita vai dar a palavra. Então, nesse momento, senhoras e senhores, de olho na tela! Lucas! Vem, por favor, ele quer muito. Por favor, Lucas. Direto da Arena Sorocaba, a gente observa nesta imagem, né, toda a emoção do Rodrigo Capita sendo homenageado nesse momento. Vamos ouvir. O Rodrigo é uma forma comum do verdadeiro amor que você faz, né? Ao amor ao esporte. O Rodrigo ama o que ele faz, ele ama o que ele fez a vida inteira. Ele se transformava como dia, porque ele já podia não ver onde não saía. Então, o Rodrigo, para mim, é uma linda, né? Para mim, ele está entre os maiores disparados do esporte. Vai fazer muita falta dentro da quadra.
Mas essa vai conversar com certeza. A gente vai juntar. Tem um cara que é considerado que faz coisas diferentes, que é super valorizado, mas que chega na cara do governo do gol, a cavadinha mais alta, fazer o gol inteira, e tem o grosso, que acerta de muito, faz gol de falta, faz gol de pênalti, faz gol de goleirinha, faz gol de jogo normal. Aí eu pergunto, né? Quem que é o craque e quem que é o grosso, né? As falas dos familiares, a gente ouviu os filhos, o Capita emocionado, o Rodrigo Capita, nesse momento de despedida. Ele vê uma vida, né? Uma vida dedicada ao esporte. A gente sabe que para quem se dedica a qualquer esporte, no caso, a entrega é muito grande. E aí é uma entrega não apenas dele, mas também da própria família que acompanha ele durante toda a carreira, né? Incentiva, está nos momentos bons e nos momentos ruins. Paulo Roberto Falcão tem uma frase que é muito emblemática para os jogadores, de que o jogador, e aí no caso eu estico para todos os esportes, tem duas mortes, né? Que a gente tem a passagem, no caso, a passagem natural, né? No caso o fim da vida biológica, e no caso o fim da carreira e da identidade como um jogador de futsal, um jogador como atleta. Então eu imagino o que deve estar na cabeça justamente do Rodrigo Capita desde lá, aqueles pensamentos lá do Pulo do Gato, lá em Campinas, indo para Araçatuba, jogando 2 anos na forte equipe do Santa Fé, né, para depois o Carlos Barbosa chegar nesse capítulo de muita felicidade, de 12 anos de felicidade que teve ali pelo Magnus Sorocaba. Então é uma história maravilhosa e com um final do jeito que ele queria, com um gol, com o resultado, com uma grande vitória. Muito bem, tá aí, portanto, homenagem para o Rodrigo Capita, segue sendo homenageado nesta noite de festa, vitória do Magnus pelo placar de 4-0 para cima do Tubarão. Você fica ligado na nossa programação, porque a gente vai sim colocar a fala do Rodrigo Capita, né? A gente vai também mostrar os gols desta vitória, a vitória do Magnus que foi iniciada justamente com o gol do próprio Rodrigo Capita. Vamos ouvir mais um pouquinho? Aí o filho, né? O filho com a esposa e nesse momento, Francisco, filho do Rodrigo Capita. Gols com a seleção. Naquela Copa América de 2011, nasceu um ídolo consagrado pelo título mundial no ano seguinte e que fez valer cada minuto com essa camisa, que entendeu o peso e deu tudo de si para estar sempre no topo. Gerson Júnior, hoje uma noite de muitas homenagens. Evidentemente o Rodrigo vai receber homenagens da Prefeitura de Sorocaba, dos patrocinadores, do Magnus, do Tubarão. Mas nós estamos aqui, já que estamos falando de seleção brasileira e Rodrigo, nada melhor do que entrevistar Mauro Sandri, gerente-geral do Magnus, supervisor da seleção brasileira. 10 anos de trajetória com o Rodrigo, Mauro. Queria que você detalhasse como é a sensação de estar aqui na despedida dele das quadras. Muito boa noite. Boa noite a todos. Cara, que noite especial, né? Eu falei durante a semana com o Rodrigo, com todo o elenco, que é uma oportunidade única. É a última partida dos melhores jogadores da história do futsal mundial. Nós e nossos familiares, nossos pais, nossos filhos vão lembrar desse dia durante muitos anos. Então que a gente desfrute, que a gente sinta toda essa emoção, esse sentimento. E o Rodrigo, por toda a trajetória dentro e fora das quadras, merece tudo que está acontecendo na vida dele. É um cara especial, um grande amigo. Falei hoje para ele, poxa, 10 anos juntos não são 10 dias. Então arrepia, emociona. Eu tenho certeza que vai ser uma grande festa aqui em Sorocaba. 981 gols, não dava para fazer ele convencer um pouquinho mais, fica até o final do ano, marca mais 19? A gente tentou, a gente falou, Rodrigo, vamos até os 1000 gols, cara, vamos até o final do ano. Só que a gente entende também que acabou, né, cruzando muitas oportunidades profissionais, muitas atividades. E o Rodrigo sempre foi um cara muito intenso, né? Ele é um exemplo de liderança e ele sempre vivenciou o esporte de cabeça. E ele sempre falou que se ele estiver treinando todos os dias, jogando todos os jogos, aí faz sentido ele continuar performando. Se ele não consegue cumprir, né,
todas essas atividades. Ele falou, poxa, eu acho melhor eu encerrar no melhor momento, cara, fazendo gol, jogando bem e me entregando ao máximo para a equipe, como ele fez todos os dias durante aí, desde o início da fundação da equipe, desde 2014 até hoje. Show de bola. Mauro Sandri, gerente geral do Magnus, supervisor da seleção brasileira. O Rodrigo está parando em alto nível porque ele decidiu parar. Isso é uma diferença muito grande. Não é simples, ele vai, nos próximos dias, mês, sentir muita falta, porque a rotina do treinamento, a rotina das viagens, dos jogos, né, alimentação, tudo isso muda radicalmente. Agora tem o outro lado, que ele vai poder, com certeza, aproveitar um pouco mais a família, porque se atleta profissional de futsal ou atleta profissional exige dedicação e muitas vezes você tem que abrir mão de uma série de coisas, entre elas a família, ver os filhos crescer, né, não estar em algumas datas importantes. Então eu acho que o Rodrigo, hoje, ele cumpre a sua missão como profissional de futsal e eu tenho certeza que não faltou nada para ele. Conquistas, exemplo dentro da quadra, exemplo fora da quadra, contribuiu muito para esse crescimento do futsal brasileiro, né, de uma geração muito vencedora. Então a gente está aqui como amigo para poder celebrar essa carreira dele e que ele seja muito feliz na escolha que ele vai ter daqui para frente. É o segundo tempo de vida. – 2014 é provavelmente um dos anos mais importantes da carreira do nosso capitão. Após histórica passagem por Carlos Barbosa, Rodrigo recebe um convite mais do que especial. Um projeto idealizado pelo maior ídolo do futsal brasileiro, Falcão. Um desafio completamente diferente. Uma equipe estreante na liga, mais perto de casa e junto do rei. O sucesso talvez já fosse previsível, não? Carregando o nome da Brasil Quirim, o projeto venceu tudo logo de cara. Campeonato Paulista, Liga Paulista e, é claro, a Liga Nacional de Futsal. No jogo da ida da decisão, a equipe de Sorocaba venceu a Intel de Orlândia por 4-2. Capita foi responsável pelo segundo gol, aproveitando o rebote de Guita. Olha a bola aqui de trás, Guita largou. Gol do Sorocaba, do capitão Rodrigo. A partida de volta foi repleta de emoção. Com uma vitória para cada lado, o título foi definido na prorrogação. E além de tudo, a Intel saiu na frente com 2 de vantagem. Mas é aí que a estrela brilha. Rodrigo iniciou a reação histórica do Brasil Quirim, que foi buscar o resultado no apagar das luzes. Não teve jeito. Mais um título de LNF para o nosso eterno capitão. No ano seguinte, a cidade recebia sua primeira Copa Libertadores. O Brasil Quirim chegou à final contra o Real Bucaramanga da Colômbia. E eu não preciso nem falar quem fez gol na final, né? Gol do Sorocaba! Em 2016 veio uma mudança importante, uma alteração na identidade do clube, que passaria de Brasil Quirim para Magnus Futsal. No mesmo ano, o Magnus ganha uma nova casa, o seu caldeirão, a Arena Sorocaba. E de novo o clube escreve mais uma página incrível em sua trajetória. O projeto queria ir além e conquistou o mundo em 2016. O desafio era no Catar. O Magnus passou em segundo lugar no grupo com Benfica, Movistar Inter e Al Rayyan. Na semifinal, uma pedreira pela frente, nada mais nada menos que o temido Barcelona. O Magnus buscou a classificação nos pênaltis e carimbou a sua vaga na final. Gol do Sorocaba! Decisão essa que viria a ser completamente brasileira e ainda por cima contra a CBF, o ex-clube de Rodrigo. Promessa de jogão cumprida, dessa vez sem gol na final. Porém, mais um capítulo escrito com uma caneta de ouro. De 2016 em diante, o fixo foi escrevendo mais e mais páginas dessa linda história. Foram mais 2 títulos mundiais, mais uma Libertadores, outra LNF em 2020 e dezenas de títulos conquistados. Quase 700 jogos, mais de 500 gols. Um verdadeiro privilégio para nós amantes do futsal ter tido a oportunidade de admirar cada momento que Rodrigo Arde Araújo pisou na quadra com essa camisa. Infelizmente, a única coisa que nem mesmo o Capita pode vencer é o tempo, que passa para todos. Porém, o mais importante é o legado que fica, a entrega, o profissionalismo, o alto rendimento. Capita se despede das quadras, mas deixa em quem o acompanhou uma marca, um exemplo, uma história de amor para o esporte. E isso levaremos conosco para sempre. Enfim, acabou. Obrigado por tudo, capitão. Para fechar
fechar o jogo e dar a vitória para o Magnus. Magnus Futsal, toda essa história aqui, ela existe graças a ele. Você deixa uma história muito bacana de mostrar que nada tem limite. Falar de você é falar de gol, de artilharia, de eficiência. E aí se enche de emoção, porque pode ser um dos últimos atos com essa gigantesca camisa. Rodrigo Capita. Tá na hora, tá chegando a hora aí do capítulo final. Nunca eu tive a oportunidade de trabalhar com um jogador que teve tanta força de vontade para acreditar que ele poderia vencer. A tua trajetória, tanto na CBF quanto no Magnus, foi sensacional. Um jogador determinado, um jogador de personalidade, uma liderança muito grande. Você com certeza está entre os grandes nomes da nossa modalidade. Eu sou um privilegiado de ter jogado contigo. Parabéns pelos seus títulos, por suas conquistas. Tenho certeza que o futsal vai sentir a sua falta. Encerrando a carreira, ele vai falar agora com o público, a gente vai poder ouvir as palavras do Rodrigo. Vamos acompanhar então. Vamos passar um vídeo, na sequência, o nosso Rodrigo Capita. É um vídeo também todo especial, vamos acompanhar. Nesse momento, senhoras e senhores, de olho na tela! O Capita é líder em tudo que ele faz. Deus apontou para ele e falou: esse cara nasceu para ser líder em tudo que ele faz. É um cara que todo mundo, se pudesse, né, todo time pudesse, queria ter. Não vou conseguir falar, mano. Ah, cara, é um espelho que você tem dia a dia, um ídolo que você tem no seu dia a dia, e ainda não vejo ainda o Magnus, o nosso dia a dia sem ele ali, né? Você foi um dos maiores que eu vi jogar na posição, então eu quero que agora você continue sendo esse grande cara que você é. A gente até se emociona um pouco, porque é difícil falar de cara que a gente é fã. O Rodrigo é uma prova que eu falo pra todo mundo do verdadeiro amor ao que você faz, né? Ao amor ao esporte. O Rodrigo ama o que ele faz, ele ama o que ele fez a vida inteira. Ele se transformava todo dia, eu queria tirar ele de um jogo e ele não saía. Então o Rodrigo pra mim é uma lenda, né? Pra mim ele tá entre os maiores disparado do esporte. Vai fazer muita falta dentro da quadra, mas você vai compensar fora dela, eu tenho certeza. Que a gente tá junto, cara. Hoje o Rodrigo é conhecido como Rodrigo Capita. Quem diria aí? Seleção brasileira, um dos melhores backers de toda a história do futsal. A gente sofreu muito aqui, a gente foi muito feliz, mais do que sofrimento a gente foi feliz. Reconhecido no estado, reconhecido no mundo. O CBF me levou à seleção. Agradecer meu pai, minha mãe, meu irmão. Obrigado a todo mundo. Vai ficar marcado pra mim esse dia. Tem um craque que é considerado o que faz as coisas diferentes e que é super valorizado, mas que chega na cara do gol, perde o gol. Dá uma cavadinha mais alta, quer fazer o gol mais bonito e erra. E tem o grosso, que acerta de bico, faz gol de falta, faz gol de pênalti, faz gol de goleiro linha, faz gol no jogo normal. Aí eu te pergunto, né? Quem que é o craque e quem que é o grosso, né? Todos os desafios que a gente tem nessa vida de atleta, do futsal, eles acabam ficando pequenos perto do que a gente constrói com tanto amor, que é a nossa família, que nós cachorros, nossos filhos, né? Pra mim você é um ídolo e eu vou sentir muita falta de ir nos seus jogos, acompanhar você, vendo você fazer gol e comemorar com a gente. Mas eu vou apoiar você em qualquer fase da sua vida, mesmo que você esteja uma fase difícil ou fácil, tá bom? Um beijo, te amo. Pai, você é um ídolo pra mim, eu vou sentir muita falta de ir nos jogos. Um beijo, te amo, tchau. O cara que agrega o grupo, que faz o grupo estar unido, estar junto, direcionado no mesmo objetivo. E se tornou um irmão, cara. Ele estava no meu casamento, ele viu meus filhos nascer, eu vi os filhos dele nascer, nossos filhos têm a mesma idade, então assim,
É muito difícil, cara. Tá sendo um momento muito doloroso, assim. Quem teve a oportunidade, né, o privilégio, assim como eu, de trabalhar com o Rodrigo durante muitos anos, conseguiu conhecer o Rodrigo que vai além, né, do Rodrigo Capita. Eu acho que ele é um dos poucos atletas que furou a bolha, que foi além, que soube surfar a onda das redes sociais como ninguém. E nunca faltando título, nunca faltando gol. Não conheci nada parecido na minha vida, né? Ele ressignificou a palavra capitão, assim, pra mim, né? Porque ele não é um capitão só dentro da quadra, né? Que não é porque ele usa só uma faixa, não é só falar com o juiz, ele representa todos os jogadores. Saiba que se eu tô jogando é muito por vocês. É muito por vocês. Eu amo vocês. Obrigado. Porque a gente fica velho, a gente começa a embargar a voz. Não queria nunca parar de jogar, cara. Eu amo fazer isso aqui. Mas talvez é a hora. Pai, o próximo a jogar bola vai ser eu. Agora chegou a hora dele falar. Será que ele vai conseguir falar? O cara que teve sempre muito o que falar. Vamos ouvi-lo. Meu coração, muito obrigado por todos vocês. Sou muito abençoado. Não é possível um cara 5 segundos de jogo fazer um gol. As coisas acontecem na minha vida e eu procuro sentir o que eu senti. Fazer um gol e correr pro braço de vocês. Vocês não têm ideia do que é pra ver vocês pulando no gol. Obrigado a cada um que veio aqui hoje, que andou quilômetros de distância, que veio aqui sempre. Eu vou estar do lado de vocês agora. Tenham um carinho com esses meninos que estão aqui. Vamos cada vez mais fazer o Magno Esporte. Minha família, eu me dediquei muito de vocês. Eu fiquei longe de casa, longe das datas importantes. Às vezes vocês entenderam, às vezes vocês entenderam. Mas eu não tinha vocês aqui. Obrigado. Meus dois filhos, vocês são as coisas mais importantes na vida para mim. Quem sabe a gente vai ver vocês entenderem também. Amo cada um de vocês, eu amo fazer o que eu fiz hoje. Vocês me salvaram. Obrigado. E hoje eu vou sentir saudades. Essa foi a última frase do Rodrigo nessa despedida aqui em Sorocaba. Falando um pouquinho, né, nessa noite, que obviamente vai ficar marcada na história do Rodrigo e de todos os presentes, né? Todo mundo que está aqui, que ama o esporte, ou quem conheceu o Rodrigo porque a bolha foi furada, né? É isso. É um cara que viveu e vestiu a camisa do futsal. E é isso, Paulinho falou muito antes da questão da rede social, porque não basta você só em rede social, mas dentro do quadro é um cara que se entregou e entregou tudo que tinha, né? Para chegar neste momento, para chegar a falar, para quando colocar o ponto final da carreira, terminar desse jeito aí, ó, sorrindo, o choro de sorriso. Muitos e muita gente sabe, o Paulinho, obviamente, mais do que ninguém, a carreira do e daquele atleta. Gerson, como muito bem falaram na transmissão agora, Falcão, o 01 e o 02, as duas camisas aposentadas. Queria, Falcão, primeiro um prazer falar com o rei do futsal e abrilhantando a transmissão da LNF TV. Falcão, queria que você comentasse justamente essa sensação. Claro, o tempo passa para todo mundo, mas você vendo um cara que jogou com você 4 anos no Magnus, que iniciou no projeto contigo, dividiu o vestiário de seleção brasileira. Como é o misto de sensações hoje, Falcão? Muito boa noite. Boa noite, cara. Tô até emocionado porque é um cara que dividia vestiário, dividia quadra e a gente era companheiro de quarto também, né?
Então, eu sou padrinho do filho do Rodrigo, a gente tem uma história muito bacana juntos. Quando eu decidi fazer esse projeto aqui junto com o Felipe, o primeiro nome que nós fechamos foi o Rodrigo. E foi o melhor acerto que a gente podia ter tido, né? Ele entregou tudo dentro de quadra, o melhor jogador da história desse clube. E ele teve o privilégio de parar quando ele quis, né? Eu acho que o atleta de alto rendimento, muitos param por dores, por lesão, e o Rodrigo ele poderia continuar jogando pelos números, né? Mas eu acho que o fora de quadra dele está sendo um sucesso, ele teve que tomar uma atitude porque realmente ele chegou a não conseguir mais conciliar as coisas, mas entrega o que nenhum jogador da posição dele nunca entregou, né? Em números de títulos, números de gols, principalmente. Então estou muito feliz de ver a história escrita, estou muito feliz de estar aqui hoje, como eu falei para ele ali antes do jogo. Ele esteve comigo na minha última oração como jogador, tanto na seleção quanto no clube, e eu fiz questão de participar com ele ali. Então é um amigo que eu tenho, e ver que ele para numa vitória, num gol, da melhor maneira que ele poderia parar. Então ele deixa um legado sim, contra tudo e contra todos. Muita gente chamava ele ruim de bola, falava que ele era grosso. Amanhã eu vou fazer uma postagem com essa comparação em relação a isso. Mas, pô, se todo grosso entregasse 30, 40 gols por temporada, né, cara? É o grosso que todo mundo queria ser. Então, quem é o grosso e quem é o craque, né? Então, eu tô muito feliz por ele e emocionado também. Mais uma lenda do nosso esporte que se despede. E torcer para que apareçam outros, né? Nenhum esporte vive sem ídolos. E a gente tem muitos grandes jogadores, mas que são conhecidos dentro do nicho do futsal. E o Rodrigo é um dos poucos atletas que conseguiram quebrar isso. O esporte fica órfão e a gente fica torcendo para que pessoas olhem, se espelhem nele também e mostrar que a rede social é importante. Se você falar para um público abertamente é importante. E entregar dentro de quadra também. O Rodrigo conseguiu entregar esse combo. E como eu falei, parar, quando você escolhe parar, é a melhor coisa que tem. Então eu tô muito feliz por ele. A galera que mandou mensagem pra você, primeiro é o Cabreúva. Bora a mensagem. Fala, Rodrigo Cabeça. Prazer estar aqui falando sobre você, meu parceiro. A gente que começou lá em 2005, 2006 na rivalidade, né? Você no Santa Fé e eu na Inter. Depois tivemos a sorte ali de jogar a primeira final da Liga junto. Você pelo Carlos Barbosa e eu pela Malve. Aquele jogo inesquecível até hoje. Hoje virou referência do nosso esporte dentro e fora. Mostrou o que é o futsal fora com a mídia. Então eu só tenho que dar os parabéns para você pela sua linda carreira, pela pessoa que você é. Foi um prazer disputar contra você. Que você tenha sucesso nessa nova etapa. Tenho certeza que o futsal vai sentir a sua falta dentro e fora. Mas eu sei que você está sempre aí pelas quadras aí, falando sobre o nosso esporte, que é uma coisa que você aprendeu e faz muito bem, tá? Sucesso sempre, tamo junto, meu irmão. Pô, eu chamo ele de fã, pô. Ele é um cara sensacional, eu acho que o Paulinho pode falar porque trabalhou com ele, né? Eu só tive o prazer de a gente se encontrar algumas vezes na seleção, mas a gente criou uma afinidade muito grande. Eu adoro o Cabreúva, é um cara que tá aí também se reinventando a cada ano. Aí virou back agora, né, Paulinho? Virou back. Se adapta, né? Tem mais um? Tem mais gente pra falar com o Rodrigo? Charuto! Roda aí. Máximo respeito e admiração por você, Capita, por tudo que você representa, por tudo que você fez por mim, por eu ter desfrutado ao seu lado, jogado tantos anos, disputado vários campeonatos, ganhado vários títulos, dia a dia de vestiário e tudo mais. Eu sou um privilegiado de ter jogado contigo e muito feliz por tudo que a gente conquistou juntos. Sempre será lembrado por todos pelo grande capitão que você é. Você nasceu para ser líder, você é um líder nato de vestiário, de equipe e de tudo mais. E vai ser sempre o Capita, independente se estiver jogando ou não. E tem uma história legal que a gente jogou a final do Paulista, foi meu último jogo pelo Magnus antes de ir para a Espanha. E ali a gente conquistou o título paulista, você colocou a abraçadeira de capitão em mim e fez eu levantar o troféu ali junto com você. Isso vai ficar para sempre na minha memória. Capita, só desejo coisas boas para você, que você seja muito abençoado nessa nova etapa. Você e sua família moram no meu coração, beleza? Tamo junto sempre e respeito o Capita, você vai estar sempre na história do futsal. Porra, esse cara é fantástico, ele, a família dele. Me deu muito título esse cara aí, viu? Botou muita assistência. Eu acho que eu dei mais assistência. O Charuto é um cara fantástico, também tá na Europa agora, atrás do sonho dele, né? A gente tentou trazer ele de volta, mas não deu muito certo. Mas vamos tentar de novo. O euro tá muito alto, mas é um cara fantástico, adoro ele, adoro a família dele e graças a ele eu tô aqui até hoje. Que eu falei pros meninos, né? Se não tivesse num time bom, num time de qualidade, com grandes jogadores, talvez eu já teria, meus números teriam abaixado, caído e aí vai sobrar pro velho, né? E aí ia sobrar pro velho, né, Paulinho? Já tá esperando o velho fazer merda. Um grande ídolo, um grande jogador, também tem grandes adversários dentro de quadra. Quem fala agora é o Davis. Fala, Rodrigo. Tô aqui hoje para te parabenizar pela tua trajetória dentro do esporte, por tudo que tu construiu, pelo legado que tu deixa na modalidade, para te agradecer por tudo que nós vivemos juntos, inclusive as nossas brigas dentro da quadra, que foram várias, os títulos, as vitórias, derrotas. Com certeza, o Davis do Corinthians tem uma parcela muito grande do Rodrigo do Magnus, por tudo que nós vivemos, e tu me fez buscar ser melhor a cada dia, por ser um oponente de altíssimo nível. Te desejo todo o sucesso do mundo, que tu seja feliz nesse novo ciclo, tu, a tua família.
e que tu aproveite muito cada dia desse novo ciclo que se inicia. Fica com Deus, parabéns mais uma vez por tudo que tu construiu e seja feliz. Um grande abraço, valeu. Pô, cara, esse cara me fez crescer, esse cara me fez ficar nervoso. Esse cara me tirou o sono, cara, e acima de tudo, eu acho que o tempo foi bom pra nós, sabia? Porque quando eu era lá atrás, a gente não tinha filho ainda, a gente brigava muito à toa. E a gente entendeu. Tinha vezes que os caras iam no Parque São Jorge nem pra ver Magnus e Corinthians, ia pra ver eu e o Davis. Foi legal pra caramba. E eu só tenho que agradecer. Ele parou 6 meses antes, né? Tá aí também, né, Paulinho? Eu não aguento isso aí, não, vocês estão loucos. Então, só mandar um beijo pra ele, pra família dele. Muita saúde, que ele precisar, ele sabe que ele pode contar comigo. E a gente vai se ver, Davis, tomar uma agora, fazer um churrasco aí no sul. Tem uma mensagem que chegou, acho que é dos primórdios, viu? O Jefão falar com o Rodrigo. O Rodrigo esteve aqui de 16 para 17 anos até os 20 anos. Né? Nunca eu tive a oportunidade de trabalhar com um jogador que teve tanta força de vontade para acreditar que ele poderia vencer. Sempre que acabava o treino, ele ficava no taquaral, correndo até o último degrau de arquibancada sozinho e chutando umas 50 bolas do tiro dos 10. Jogou futebol de campo até os 16, foi dispensado do Guarani, jogou futsal desde os 11, 10, com o Zezinho de Magé, que trabalhou bem, veio com nós e aqui ficou por 3 anos, onde venceu pela sua luta, chegou ao fim, né, sua trajetória no futsal, acho que um dos mais vencedores, e acho que talvez depois do Falcão, o maior símbolo do futsal brasileiro de todos os tempos. Deus abençoe. Pô, cara, o Jeff, o Polo, a gente vendia rifa pra pagar uniforme, pra pagar a taxa de arbitragem, mas a gente amava aquilo ali, cara. O Jeff tinha um cadete vermelho, mano. Tinha 7, 8 caras dentro daquele cadete. Acabava o treino, a gente tinha que devolver os meninos pras casas, né? E eu ia com ele até o final, ele colocava todo mundo dentro do carro dele, cara. Uma viagem só. E ele andava aquele São Bernardo, aquela Vila Rica, todo pra deixar os meninos sonhando, cara. Era muito legal. Ele dava treino físico, Paulinho. Ele parava o carro embaixo, assim, da rua, falava, pique até lá em cima. Só que ele ficava fumando no cadete e ele ficava do lado do carro. Bora, tempo. Pô, então foi muito legal, muito importante. Eu acho que é um cara que é muito importante na minha vida lá atrás, um cara diferente, que me ajudou muito também. Só pedir o pessoal aqui dar auxílio, porque escapou até a pilha da emoção do... Tem mais um depoimento que a gente conseguiu ver ali rapidinho para falar com o Capita. Rola então aí. Fala, meu Capita. Tô passando aqui para te desejar muito sucesso. Vivemos tantos momentos maravilhosos dentro das quadras, muitos títulos, mas o que eu mais levo são as diversões, todas as conversas, todas as resenhas nas viagens, as concentrações. Você é um amigo que eu tenho, você é um cara que eu trouxe para ser um familiar, me levou para dentro da sua casa, para conhecer sua família, seus filhos. Então, fico muito feliz de ter feito parte da sua trajetória. Espero que você desfrute desse pós-carreira e tenha muito sucesso ainda na sua vida. Valeu, um grande abraço e aproveite o seu dia. Caramba, cara, eu amo esse moleque, cara. Ele também me ajudou demais aqui. A alegria que ele me dava aqui era brincadeira. O que a gente sorria aqui era sacanagem. A gente se divertiu pra caramba. Esse era um cara que poderia furar essa o campo eu acho que trava um pouquinho, né, Paulinho? O campo, né? Sim. O campo trava, mas assim, cara, pra vocês terem ideia, do jeito que eu gosto desse cara, tudo que ele falou é verdade. E outra, ele fez quarta-feira, ele fez o gol, né? Sim. 2 gols. Eu tava no aniversário do meu filho, mano. Quando saiu o segundo gol dele, deu um berro, minha mulher olhou e falou, você tá louco, mano? Eu falei, tá louco, o Léo fez 2 gols. Eu falei assim, aniversário do Francisco, você tá gritando o gol do Léo. Eu falei, mano, você não sabe a alegria que eu tô porque ele fez gol, cara. Acabou o jogo, eu mandei mensagem pra ele, depois ele mandou uma mensagem. É um moleque batalhador, cara. Um moleque que tem... Eu adoro esse moleque, cara. Eu amo ele, a família dele. A gente fez muita coisa junto, cara. É o último depoimento, porque, gente, tá lotado aqui. O Rodrigo vai ter que atender. Você vai ser daqui provavelmente umas 3 horas da manhã. E tem um carreto chegando para levar tanto de homenagem que ele recebeu. Olha, é o Paulo Mussalem. Rodrigo sempre foi um jogador de personalidade forte, um guerreiro, com uma visão de jogo muito grande. No início de sua carreira, era considerado somente um back marcador e foi evoluindo ao longo do tempo, se tornando o grande atleta que nos deu muitas alegrias. Um jogador determinado, um jogador de personalidade, uma liderança muito grande, com uma visão de jogo e uma potência no chute que realmente deixava as equipes bem preocupadas. Parabéns, Rodrigo. Sucesso. Que você, no seu novo desafio de vida, você tenha a mesma projeção vitoriosa que você teve ao longo da sua vida como atleta. Forte abraço. Caramba. É gigante. Esse é brabo também. Paulo Mussalem, cara, acho que a molecada não sabe, né, o Paulinho? Exato. Quem é, né, cara? Cara, esse cara ganhou tudo. Quando você falava de treinador, ele tava na minha prateleira de Ferrete, né?
você falava de Paulo Mussalem, Jarico, Paulinho Sananduva, era sempre esses caras. Qualquer time, tava na confusão, liga pro Paulo Mussalem que ele vai salvar. Lá no Sul era campeão, o time perdia 3, o telefone dele tocava, cara. E ele me deu uma oportunidade muito grande em Carlos Barbosa, junto com o Jarico, né? Depois eu peguei o Paulinho e, cara, eu aprendi muito com cada um. Cara, o que eu aprendi com o Mussalem era, tem rodada e finaliza, mano, lembra? Securitária, toque e anda, era tudo com ele. O back tem que bater, velho, chutar, ser chutador, ele fazia as jogadas pra mim. A gente ganhou um monte de coisa junto, vencemos pra caramba. Jarico também é um cara fantástico, que eu tenho que lembrar dele aqui. Paulinho, que tá hoje no Atlântico. Pô, o cara que mais me ensinou bola parada na vida foi o Paulinho. E segue fazendo belos gols. Segue fazendo golaço. Toma um golaço direto dele. Ele falou, pô, Paulinho, você não tem que fazer na sua casa, não. Porra. Mas eu devo muito a esses caras. E aí depois pra cá, PC, pô, mais do que ninguém. Miltinho, são caras gigantescos. Depois eu tive o prazer de trabalhar com o Ferretti aqui, com o Ricardinho, Serginho Bigode, Vander Iacovino, pô. Então, assim, Douglão também dirigiu aqui. Então, só tenho que agradecer esses caras aí, cara. Cara, e assim, produção, como que tá? Podemos falar ou já vamos para o encerramento? Vamos encerrar, ver que o cara tem, ó. Então, cara, da minha parte, parabenizar mais uma vez, Rodrigo. A gente conversou algumas vezes, assim, poucas vezes, né? Mas, pô, sempre gratificante falar com você. Agradecer pelo que você fez pelo futsal, furar essa bolha, que a gente precisa disso. Te desejar muito boa sorte na sua nova carreira como comentarista, já está indo muito bem, graças a Deus, né? Obrigado, Paulo. Tudo que você fez pelo nosso futsal, que apareça alguém que possa fazer o que esse cara fez aqui, de furar essa bolha, que é sempre muito importante. Respeito legal, total. Muito legal, né, Paulinho? Você vê o Lucas Moura aqui. Ricardinho, o próprio Fred, né, que já é um parceiro seu. E outro jogador, o Marcel estava por aí, o Rocha estava por aí. O Rocha estava aqui, o Charuto estava aqui. Charuto estava aí. O Falcão estava aqui. O Falcão eu sabia que ia estar, porque ele sempre ia estar, né? Então, cara, parabéns, obrigado. E você vai me prometer uma coisa. Você, como um cara que é extremamente profissional, daqui uns 3 meses você não vai aparecer com a barriguinha porque largou as atividades físicas, né? Pelo amor de Deus, hein? Eu falei pra minha mulher que eu queria bater 3 dígitos em 3 meses. Não. Tá bom, Paulinho, vou prometer pra você. Mas assim, Paulinho, como atleta, né? Desculpa se alguma vez a gente se bateu. Como você, como comentarista, a gente divide muita coisa, né? Mesmo a gente não tendo conversado, a gente dividiu muita coisa. Eu vou deixar uma coisa que eu falei pra ele. Ele deveria ter comentado a Copa do Mundo. Esse cara, como ele é voz ativa hoje, ele deveria ter comentado a Copa do Mundo de futsal. E eu peguei e te liguei e falei, ó, Paulinho, te liguei não, te chamei e falei, Paulinho, você devia estar aqui. Porque hoje a voz de comentarista de futsal no Brasil é o Paulinho. Cara, então, é uma dessas coisas que a gente falou, mas eu fiquei pra mim, né? Porque nós falamos no privado ali. Mas, pô, obrigado, cara. É aquilo que a gente falou, né? A gente trabalha, a gente estuda, né, Rodrigo? Você agora nessa função, você sabe que não é chegar lá e sentar a bunda lá e acabou, né? Não estamos aqui por acaso. Exatamente. Então, obrigado pelas palavras, mano. E você? Obrigado por tantas emoções que você narrou meu gol. Imagina, eu falei, eu nunca chutei uma bola, nunca fiz um gol, a emoção do narrador é gritar um gol. Então, do Rodrigo a gente narrou alguns. E essa passagem de bastão, isso é uma passagem de bastão? É uma passagem de projeto. De projeto? O Falcão fez isso comigo e agora eu faço isso com o Leandro ele. A obrigação está na mão dele de tocar esse projeto para frente. Vida feliz, carreira feliz, que a aposentadoria siga sendo feliz na quadra, mas que sua vida profissional cresça cada vez mais e tem uma criançada doida para tirar uma foto e tudo por que você fez na quadra, parabéns. Obrigado, galera da LNF. Eu fui um dos caras que briguei lá atrás para todos os jogos estarem no YouTube. Eu brigava, falei, tem que estar aqui, e cada vez melhor. Daqui a pouco a gente vai ter vídeo de suporte em toda a liga, nós vamos continuar brigando. Eu vou estar fora para poder brigar mais ainda agora. Os caras estão lascados comigo, Paulinho. Agora não tem filtro nenhum, pô. Mas obrigado, tá, gente? Parabéns. Do fundo do meu coração, obrigado a todos que participaram da transmissão. Desculpa o tempo, todo mundo da LNF aí. Valeu.